E aí, meus queridos alunos, como vocês estão? Estamos aqui para mais uma aula em que nós veremos a parte 2 sobre quais são os erros mais comuns que a gente comete na abertura, no começo de jogo, né? No começo da partida de xadrez. Como eu falei no final da aula passada, tem alguns erros que são muito comuns, né? Que a gente acaba cometendo. E geralmente esses erros são o oposto do que a gente deveria fazer no começo do jogo. Então, por exemplo, se no começo do jogo eu tinha que lutar pelo centro, que a gente viu que é algo bom para se fazer, não lutar pelo centro, não lutar pelo topo da montanha é algo ruim, não é? É igual, por exemplo, quando a nossa mãe chega e fala: olha, meu filho, você tem que me obedecer. Então, tudo que você fizer que obedeça a sua mãe é algo bom. Se você não obedecer ela, você desobedecer, você está fazendo algo mal, você está fazendo algo que é ruim. Assim também é no início do jogo de xadrez. Se eu fizer aquilo que é como começar bem uma partida, eu vou bem. Geralmente o oposto daquilo, eu vou mal, tá bom? Então, vejamos alguns exemplos na aula de hoje, tá bom? Vou apresentar a tela aqui para vocês, tá? O primeiro exemplo, a gente viu que algo bom, algo que eu devo fazer é proteger o rei, não é verdade? E algo que não é bom de eu fazer, que é justamente o quinto erro mais comum, é não proteger o rei ou deixar o rei exposto fora do castelo, tá? Então tem duas formas de eu expor o rei, de eu deixar o rei ameaçado, mais fácil de ser tomar um checkmate. A primeira é não fazendo o rock, não colocando o rei no castelo, e ele fica lá no meio do tabuleiro, igual barata tonta, com medo. Tem ameaça daqui, tem ameaça dali, tem ameaça na frente, tem ameaça atrás. Ele fica doido. E a segunda forma de eu deixar o rei exposto é, ainda que eu tenha feito o rock, o castelo, eu posso, abrindo as janelas, os portões do castelo, deixar o meu rei correndo muito perigo. Então vamos lá para um exemplo. Olha aqui no caso, o rei das pretas está no castelo, bonitinho, cheirosinho, charmosinho, tranquilo. Só que aí vem esse bispo da branca querendo ameaçar o cavalo. E aí ele fala, não, vou proteger ele. E sabe o que ele faz? Avança o peão para cutucar esse bispo. Só que olha o que a branca faz. A branca decide recuar o bispo. E as pretas ficam no dilema. Olha, aqui não é um problema. Até aqui não é um problema eu ter aberto essa janelinha. Essa é tranquila. Só que ela pensa, se eu avançar 2, eu vou atacar o bispo dele de novo. Eu acho que eu vou fazer isso. Só que olha o buraco que as brancas deixaram no castelo. Olha o tamanho das portas que elas abriram, das janelas, elas deixaram escancarado. Qualquer um pode entrar agora. O rei está correndo muito perigo. E para as brancas, basta vir para cá. Ó. O bispo tem todo o caminho do mundo para escapar. Então, valeu a pena? Olha o tamanho do buraco que eu deixei. Enquanto o rei das brancas está muito bem protegido. Como é que você passa esse muro de Berlim aí, essa muralha da China que está esse exército das brancas? A gente deve tomar muito cuidado. Ou ainda, seria tão muito quanto se o bispo, em vez de recuar, se ele capturasse, ó, e o capturasse aqui, ó, pum, do peão dobrado e castelo todo exposto. Olha lá. Sujou, não sujou? Então a gente deve tomar muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado para não abrir as portas, as janelas do castelo. Se você tiver, às vezes, uma outra peça que possa capturar de volta, digamos que tem a dama aqui, ó. Tenta capturar com a dama, se não tiver nenhuma peça ameaçando, em vez de dobrar assim, ó. Porque senão você vai escancarar o seu castelo, você vai correr grandes apuros. O sexto erro, muito comum, é a gente bloquear as linhas da peça. É como se você colocasse uma... Você chegasse no estacionamento, não sei, é porque vocês não dirigem, talvez, né? Mas, geralmente, quando você chega no estacionamento, você está dirigindo, aí você vê, e tu acha que aquela vaga tá vazia. Aí, quando você vai virar,
tem uma moto lá, ou algum objeto que não te deixa estacionar naquele lugar, você fica assim, nossa, eu jurei que dava para eu estacionar aqui. E agora? Para onde eu vou? Eu tô preso. No xadrez isso também acontece, eu vou mostrar para vocês agora. Ó, olha só para a parte branca, das peças brancas do tabuleiro. O primeiro exemplo que eu posso acabar bloqueando as minhas peças é, por exemplo, ó, esse bispo branco, ele tem livre caminho para ir e vir. Ele está desbloqueado. Agora, esse bispo aqui, ó, ele está um pouquinho bloqueado. Por quê? Se ele quiser sair daqui, ele vai ter que fazer 1, 2 lances. Ele vai estar fazendo o quê? Perdendo tempo, movendo a mesma peça mais de uma vez. Então, ele vai ficar mexendo a mesma peça várias vezes para conseguir sair dali. Enquanto esse bispo aqui, ó, tá livre, leve e solto. Talvez, em vez de eu avançar esse peão, ó, eu pudesse ter saído com o bispo, né? Saído com o bispo, depois avançado o peão para sair com outro. Ó. Os dois estariam muito livres. Ou avançado mais um, ó. Os dois estariam bem livres, ó. Tá vendo? Então, é muito comum a gente fazer isso. Ou ainda com as brancas. Presta atenção nas brancas, ó. Eu avanço esse peão aqui, ó. E aí o meu cavalo fica sem saída, ó. Meu cavalo não pode vir para cá, não pode vir para cá, que são os melhores lugares para ele ir. Aí, às vezes, muitos de vocês acabam jogando ele lá no canto, que ele fica sem força, lembra? Não consegue levantar os braços, ele fica fracote. Então, eu devo ficar muito ligado para não colocar uma moto no estacionamento do carro, ali onde só o carro poderia ficar, porque senão eu fico sem lugar para ir. Outro exemplo, agora olha para a parte preta do tabuleiro, das peças pretas. Eu, na ânsia de tirar o meu bispo, eu, em vez de avançar ele e colocar ele mais na frente, eu coloco ele fechando a saída do outro bispo. Olha lá. Ó. Agora esse bispo está travadíssimo. É a mesma coisa dele nem estar no jogo. Por quê? Porque se ele não consegue se movimentar, ele é o bispo mais fraco do mundo. Ele não serve de nada. É a mesma coisa dele não estar no tabuleiro. Então eu devo tomar muito cuidado para não bloquear, não deixar as peças sem conseguir sair. Porque se ela não conseguir sair, ela começa a ficar desesperada. É igual você no elevador. Se você entra no elevador, o elevador para de funcionar. Tem gente que começa a ficar claustrofóbico, o coração acelera. Eu quero sair, eu quero sair, eu quero sair. E ela não consegue sair de lá de dentro. Então a gente precisa ficar atento nisso daí, tá bom? E o último erro. Qual vocês acham que é o sétimo e último erro mais comum que as pessoas cometem? Vamos ver se vocês vão acertar. Pensa aí. Se você pudesse dizer, é esse erro aqui. Qual erro você acharia que era o erro mais comum? 5, 4, 3, 2, 1! Tempo esgotado. Você já teve o seu tempo para pensar. O sétimo erro mais comum é o erro de não pensar antes de jogar, ficar decorando o lance. Se você falou esse, uma salva de palmas, você acertou. É exatamente isso. A maioria dos enxadristas, quando eles vão jogar, às vezes eles jogam sempre aquelas mesmas lances e ele fica, já sei, é aqui, é aqui, é aqui, é aqui. E ele esquece de pensar sobre a jogada que o adversário fez. Sabe que essa jogada que ele fez, se eu fizer aquela que eu sempre faço, vai dar bom ou vai dar ruim? Você precisa pensar. Então fica ligado, porque hoje eu vou te ensinar uma armadilhaça nessa aula. Agora. Fica ligado que eu vou te ensinar uma armadilhaça. Que você vai aprender a fazer, a não cair e ainda vai aprender a não decorar lances. O que acontece muito? Geralmente quando você está junto com um coleguinha, ele tá com as peças pretas, ele começa a imitar seus lances. Às vezes ele tá sem ideia. Como é que eu jogo? Ainda mais se ele acha que você sabe jogar mais que ele vai fazer o quê? Eu vou jogar exatamente igual ele tá jogando. Aí ele fica assim, acha que tá abafando, mas na verdade ele tá caindo numa armadilhaça. Ele pode se dar muito mal, por quê? Porque as brancas têm um lance na frente das pretas. Então, vai chegar uma hora que às vezes a branca vai fazer um movimento que quando a preta for querer repetir, não tem como.
Por quê? Porque a branca capturou uma peça que agora a preta não tem como fazer a jogada. Então fiquem ligados. As brancas saíram jogando com o peão do rei, as pretas decidiram imitar. Ou às vezes nem estava imitando, às vezes só estava jogando porque sempre joga essa jogada. E as brancas jogaram cavalo F3. Atacando quem? Quem esse cavalo está atacando? Me diz aí. Ele está atacando o peão preto, não é? Sim ou sim? Sim, ele está atacando aqui, ó, o peão preto. Só que aí, as peças pretas, seja porque queria decorar o lance, seja porque queria imitar o lance da branca, elas jogaram o cavalo aqui. Pensaram, ele captura, eu capturo e tá tudo certo. Ou não pensaram na arma de que deveriam proteger, ó. Eita, eu posso proteger avançando esse peão, eu posso proteger pondo um cavalo aqui. Só não coloco o bispo aqui, tá, gente, ó? Bloqueando a linha, ó. Senão bloqueia para esse bispo aqui, tá? Ó, ele não vai conseguir sair se esse daqui vier para cá. Então fica ligado nisso. Aí elas foram lá e jogaram. Só que aí as brancas começam a armadilha. Elas capturam o peão preto. E as pretas mordem a armadilha capturando o peão branco. As brancas atacam o cavalo e as pretas fogem com o cavalo. André, cadê a armadilha disso? Se prepare, porque esse golpe é fatal. Vapo, vapo. Tá vendo que a branca com a dama tá atacando o rei preto? Não, André, não tá atacando. Tem o cavalo no meio. Eu sei, mas se o cavalo sair, o ataque chega? Chega. É como se fosse um raio laser, ó. Eu tô tentando jogar um raio laser na garrafa, mas minha cabeça tá na frente. Se minha cabeça sai, o raio laser chega, não é? Então, essa é uma jogada super poderosa que a gente vai ver mais na frente, que chama de cheque à descoberta. Eu tiro a minha peça pro raio laser chegar lá no rei, ó. Tá vendo que o rei ficou vermelhinho, ó? Tchum! Tá em cheque, tá ameaçado. Só que não sei se você reparou, mas não só a minha dama está ameaçando o rei, mas esse meu cavalo, ele está atacando 3 peças ao mesmo tempo, incluindo a dama. Então eu fiz uma jogada para atacar o rei, mas na verdade quem eu queria atacar era a dama. Eu dei o cheque, como o rei é a peça mais importante, ele vai ter que proteger o rei, tirar o rei do cheque, eu tenho lá o meu cavalo atacando a dama. Ele vai proteger o rei e, em compensação, eu vou acabar capturando a dama dele. E é o que acontece. A dama protege e eu vou lá e como com o cavalo. André, mas ele pode comer de volta. É verdade. Mas eu ganhei R$ 9 e ele ganhou apenas 3. Quem saiu na vantagem? Eu saí na vantagem com R$ 6 a mais do que ele. Ou seja, de novo, só para vocês pegarem, quem não pegou a armadilha, ó, avança o peão do rei, avança o cavalo atacando o peão das pretas. Se eles repetirem o lance, ó, eu vou lá e capturo o peão. Se eles repetirem o lance e imitarem, eu vou lá e ataco o cavalo quando ele sair. Eu dou um cheque a descoberto, mas na verdade eu estou atacando a dama dele aqui. Tá? Então, na nossa aula de hoje, nós vimos outros 3 erros bem comuns que acontecem, né, durante o começo do jogo, que é o quê? Decorar lances, não pensar. Será que essa jogada que ele fez vai mudar os meus planos? Você tem que pensar, né? É a questão de proteger o rei, deixar o rei exposto, abrindo as portas, as janelas do castelo e também bloqueando as linhas, não deixando as suas peças irem para aqueles lugares que elas ficam mais fortes. Qual vai ser a tarefa de hoje, professor? A tarefa de hoje, lembra que na primeira aula sobre como começar uma partida, vocês tiraram uma foto? Eu pedi para vocês tirarem uma foto da abertura que vocês achavam que era a melhor de todas? Que vocês achavam que era a melhor de todas? Agora, vocês vão dar uma olhada nessa foto e vocês vão agir como detetive. Vocês vão olhar bem para essa abertura que você fez, que você achou que era a melhor de todas, aquele começo de jogo, e você vai ver se você já cometeu algum desses 7 erros mais comuns. E aí, você vai dar uma olhada, ó, esse aqui eu cometi, esse aqui eu não cometi, esse aqui eu cometi, esse aqui eu não cometi. E aí você vai pensar em o que você poderia ter feito diferente para começar bem
evitando esses erros mais comuns. Tá bom? Você vai ser o detetive de hoje. Espero que vocês se saiam muito bem e não percam a próxima aula com muito mais dicas e ensinamentos sobre o xadrez. Um beijo, um queijo e até a próxima. Fui!